Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Tudo bom, dona Luciana. E Então, você, como você tá? Eu tô bem. Então, estamos aqui hoje para gravar mais um programinha. Isso. A ideia era ter gravado com Um convidado. mas o OBS não quis funcionar no nosso som, ficou muito baixo. Um problema técnico que nós estamos a tentar resolver. E milagrosamente se resolve, então a gente não. não conseguiu resolver, né, Lu? Não, ele se resolve quando somos só nós gravando. Aí vai bem. Então, mas nós teremos os nossos convidados de volta. O OBS não vai vencer a gente. Não. Então, antes de iniciar o programa, Isso. qual que é o título do nosso programa de hoje? Colecionáveis. Vamos falar disso. Sobre coleção. Isso, coleções. E sejam Se elas... nós fôssemos ricos, o que nós iríamos colecionar? Ai. Primeiramente, se você gosta do nosso podcast e quer colaborar, já sabe, né? Você pode curtir, compartilhar. Não comecei pedindo dinheiro. Você pode estar fazendo isso mesmo, gente. Curte, compartilha, comenta. No YouTube. Isso tudo ajuda a gente bastante a aumentar o alcance do podcast. Isso. E, lógico, se você quer ajudar financeiramente, a gente tem nosso Catarse lá com várias opções de planos de pagamento, que você sempre vai fazer parte do grupinho do Telegram, onde o pessoal fica lá batendo papo, falando de qualquer coisa que dê na cabeça. Então, você pode entrar lá e ver os planos de como chama? De assinatura? Isso, de assinatura, e escolher o que mais você acha que funciona pra você. Isso aí. catarse.me/artedosdois. Isso Então, mesmo. Agora nós estamos entrando no mês de novembro, né? Estamos agora na última semana de outubro. E então a nossa loja, a partir de novembro, vai começar a entrar coisas, inclusive coisas em pré-venda. Isso. Vocês lembram que eu tinha falado de uma história em quadrinhos, né? Então, eu decidi não colocar ela em financiamento coletivo e colocar ela em pré-venda depois na nossa loja. Isso. Então, aguardem que em novembro a gente já tá vindo com novidades sobre a nossa loja e os produtos que estarão lá em pré-venda. Isso. E lógico, não esqueçam que em dezembro eu vou estar na Comic Con. Quem for na Comic Con XP me procura por lá. A mesa sou eu, Luz Fidelis. Vai estar a Luciana lá. Isso. Vai estar eu e a Solami. Quem quiser conhecer ela, aproveita e vai lá também. Isso, vai estar. Estarão as duas. Você não vai, não vou. Ele não estará presente, mas eu estarei lá, então. Se você quiser, passa lá. Vai começar na quarta-feira, né? Que é a Spoiler Night, que é 30 ou 31 de novembro? Eu não sei se vai 30 ou 31. Acho que é 30, né? Sei lá. Enfim, mas os dias da Comic Con XP mesmo serão dia 1º de dezembro, que cai numa quinta-feira, e domingo, dia 4 de dezembro, que será o último dia do evento. E a Luciana estará lá junto com a Solami. Isso, todos a os nossa dias. segunda Ana. Segunda Ana. Lá na Comic Con XP, a Luciana com todas as coisas dela, com chaveiros novos, adesivos novos, pôsteres novos, HQ novas e novidades. Eu posso até falar com algumas das novidades? Pelúcia. Sim, vai ter uma pelúcia bem bonitinha e bem exclusiva. Bem exclusiva. Terão somente 2 unidades. Uma para pré-venda do... Eu já tô dando spoiler. Não, tem uma da pré-venda vai ser a mais. Vai ser a mais. Então terão 2 no evento e mais uma da pré-venda. Isso, legal. Uma da pré-venda que vai ser no site, no nosso site. E a gente vai anunciar em todas as nossas redes sociais. Lembrem-se, gente, nosso Instagram
Eu não posto muita coisa lá, eu só posto as vitrines, na verdade, no Instagram do nosso podcast. É Isso e Aquilo Pode. Isso. Isso e Aquilo, underline pode? Não, eu acho que é só Isso e Aquilo Pode. Eu vou colocar aqui, vou olhar aqui pra gente, pra não falar besteira. Vai enrolando um pouquinho, Lu. Porque a gente não tem o costume de postar muito lá no Instagram, desculpem. Isso e Aquilo Pode. Tudo junto. E você acha a gente no Instagram. Nós estamos lá somente com 500 seguidores. Isso, se você não seguiu ainda, entra lá pra dar uma seguidinha na gente. Aí a gente fica mais animadinho pra ficar Postando coisas, começa a criar algum conteúdo a mais lá. Então quem puder, só lá dar aquela curtidinha, porque lá pelo menos uma coisa acontece. Lá a gente avisa que tem um episódio novo. Isso sempre vai ter. Isso sempre vai ter lá que tem episódio novo. Então quem quiser curtir lá, e lá também a gente vai colocar as coisas da loja, vai colocar os lançamentos, vai colocar as novidades. Então, por favor, sigam os bons. Isso, que você que ainda usa o Instagram, é claro, Isso. né? Você não usa, ok, né? Vai fazer o quê? E aí, pra quem curte também, deixa eu só fazer, né, os merchanzinhos. Quem ainda não conhece, tem o @LucyFidelis, Lucy com Y, Fidelis, que é o Instagram da Luciana, onde ela posta as coisas dela. Tem o meu Instagram, que é o @Roy Mesquita. Ali também eu coloco minhas artes, meus trabalhos artísticos, porque como diz a Luciana, quem não sabe, nós somos artistas. E outra coisa, um lugar que eu sempre tô lá e tem a galera que me marca em algumas matérias, coisas assim, relacionadas à arte, relacionado à simbologia, relacionado ao ocultismo, que é no Twitter. Eu sempre estou no Twitter, é a rede social que eu mais utilizo, apesar de escrever pouco, porque eu acho que minha vida, eu já falo bastante dela aqui no podcast, então, senão, eu sou uma pessoa velha e eu não vivi, eu vou ficar me repetindo nos dois lugares, né, Lu? Sim, fica meio... fica repetitivo. Sim. Então, mas no Twitter eu sempre tô lá, tô repassando coisas, normalmente quando eu vejo coisas de arte, de ocultismo, arte de Idade Média, essas coisas, eu tô sempre dando retweet lá. Quando é pra falar mal do Bolsonaro, eu também estou fazendo isso lá, então, eles não podem envolver política. Posso sim, e é isso. Então, no Twitter, @Roy Mesquita, igual no Instagram, minhas redes sociais são todas iguais. ROE Mesquita. Estou lá, vai lá dar me adiciona lá, dá um oizinho lá pra mim, e me marca nas coisas, novidades, coisas, até temas que vocês leram uma matéria, acharam interessante, ouviram coisa de ocultismo, qualquer coisa assim, marca lá e fala, ficaria legal fazer um programa assim, o que vocês acham? Ou convida essa pessoa pra falar com vocês, não sei. Fica aí a dica, tá bom? Fica a dica. Fica a dica. Então, vamos agora iniciar falando desse teminha que a gente inventou. Isso. Quando o assunto é colecionável, é engraçado porque existem divergências, né? Tem pessoas que vão falar assim, colecionar coisa é coisa de criança. Ou não. Ou é coisa de gente rica. Gente rica ou desocupada, ou sem propósito. E normalmente as pessoas acham besteira, né? Mas no fim das contas eu acho que todo mundo coleciona alguma coisa. Sim. Mesmo que seja aquela pessoa que compra elastiquinho pro cabelo, toda vez que ela passa na perfumaria ou na lojinha que vende bugiganga pra cabelo, ela vê uma coloridinha bonitinha, ela compra, mas ela tem mais 60 em casa. No fim das contas, acaba se tornando uma coleção. É uma coleção compulsiva, mas ela tá comprando aquilo porque, como ela gosta daquele negócio ou ela acha muito útil, ela começa a acumulá-los. Sim, aí a gente começa a falar, por exemplo, quando nós falamos aqui de coleção, nós vamos falar de coisas que nós gostamos e nós compramos e nós temos uma pequena coleção. Quando eu digo pequena coleção, é pequena mesmo, não é nada gigantesco. Não. Onde a gente pega a parte de pagamento por mês e não. mantém. Não é assim. Não. Até gostaria.
Mas, infelizmente, não é assim que Não é funciona. possível. Não é assim que funciona. Então, a gente pode começar, Lu, conversando sobre isso. Quando você tem uma memória de criança ou adolescência que você olha e fala assim, cara, uma das coisas eu comecei a colecionar, comecei a guardar, comecei a ter. Desde então, você pode ter pulado as coisas, mas você sempre colecionou algo daquilo que você gostava. Você lembra qual foi uma das suas primeiras coisas que eu você... vou contar como coleção mesmo, bem na adolescência, porque... Mas você pode falar também coisa bobinha, tá? Não precisa ser só algo que tenha um valor financeiro. Não, mas eu vou tratar disso porque foi na época que eu realmente comecei a tratar como uma coleção, né? Porque quando a gente é criança, a gente só tem. A gente acumula. A gente só tem, e aí tem aquilo que os outros vão te dar, Isso, e goste ou verdade. não, é aquilo ali. Mesmo que eu quisesse, minha mãe ia olhar pra minha cara e falar, haha. Então, quando eu era adolescente, como eu sempre tive envolvida com coisa de cultura japonesa, eu comecei a colecionar mangá. Só que assim, o mangá naquela época você tinha que encomendar. Não tinha não, quer dizer, não tinha muita coisa. Mas tinha quase nada de publicações. A gente tá falando no ano 95, 94, 96. Isso, não tinha publicações assim. Não saíam tantas coisas e eu ia lá na Liberdade pra encomendar. Isso na época a minha avó, que é minha madrinha, ela sempre me incentivou a coisas de arte, e aí uma vez por ano ela aparecia com um envelopinho lá que ela falava, vai lá comprar suas revistinhas. E aí eu encomendava, dava pra encomendar tipo 2 mangás. Aqui em São Paulo, na Liberdade, era na Fonomag. Na Fonomag, E o que acontecia? Eles tinham catálogo. Você encomendava. Alguns mangás eles tinham na loja, outros era catálogo. Então você chegava, o que tinha na loja você pegava lá. Isso a gente tá falando era tudo em japonês. Tudo em japonês. Não entendia nada. Porra nenhuma. Mas eu gostava pelos desenhos. Pelos desenhos. Então, tem um fator nisso, né, Lu? Nós artistas, assim, como desenhistas e apreciadores de arte, apreciadores de desenho, a gente querer ter aquilo porque aquilo, primeiro, funciona como fonte de referência. Sim. Né? E outra, expande demais a cabeça, porque a gente estava acostumado com mais do mesmo, né? Super-heróis. Em relação a gibi americano, aqui eu não colecionava, até mesmo porque não tinha como. Quem colecionava era meu irmão, e aí eu lia os dele, mas não eram meus, pra eu poder ficar abrindo e olhando as figuras, porque senão ele ia brigar comigo porque eu ia estragar. E aí o mangá eu gostava porque era meu, e porque era das coisas que eu gostava, que eram as coisas de anime e mangá, que foi sempre o que eu gostei. E nessa época minha avó, ela sabia que, né, você é adolescente, você não tem como, e aí uma vez por ano ela me dava o dinheiro, às vezes dava uma loucurinha na cabeça dela, ela me dava antes, me dava mais de uma vez por ano, e eu ia lá na Liberdade, encomendava, demorava 3 meses pra chegar, porque vinha de navio. Os 2 mangazinhos que eu não ia entender absolutamente nada, mas eu adorava. Na época era Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Porque passava o anime na televisão. Eu gostava bastante, mas eu queria ver o mangá, porque pra mim o que interessava era ver como a arte era feita. A animação é muito diferente no Japão. Há um tempo atrás a animação era muito diferente do que estava no mangá. Ô Lu, e tem um padrão também, né? Diferente das coisas, por exemplo. Você lembra aquele desenho que passava do Homem-Aranha e do X-Men que passava na Globo? Eles eram inspirados em história em quadrinhos. Sim. Né? Em arcos tanto do X-Men, do Homem-Aranha que existiam, então eram inspirados em história em quadrinhos. O restante dos desenhos que a gente assistia na televisão, às vezes tinha um gibi, mas não era associado diretamente
a um quadrinhos, não era uma adaptação. Pronto, Não, lembrei. isso. Não era uma adaptação. E de repente, o mangá, Ele era. o anime, é uma adaptação. Então, do roteiro existe original. uma novidade, você querer ver As as diferenças, diferenças, né, às Lu? vezes que tinha, porque tinha coisas que não tinha no anime, tinha no mangá, e a gente ficava sabendo através de revistas de anime e mangá que tinha, que era Animax, Herói. Aham. E aí, então eu queria ver, e até mesmo porque, como eu gostava muito daquilo, então eu queria olhar e ver se tava seguindo as mesmas histórias. Mas quando era o que eu podia ter na época, então era o que eu colecionava. Depois de um tempo, eu encontrei uma coisa que era menos custosa, mas que também era mais chato de colecionar, que era card. Tá. Também era na Liberdade que você achava eles. Era na Liberdade, eu acho que eu cheguei a comprar muito também na Animangá. Tá. Que era lá no metrô Santa Cruz. Ah, sei. Eu ia lá pra comprar porque um pacotinho era bem mais barato e vinha tipo 5 cartas. E era um jogo, alguma coisa ou não? Era só era um card colecionável cards mesmo? Colecionáveis com ilustrações. E vinha o técnico do personagem? Nada? Não, era só ilustração mesmo, as ilustrações que não tinha nos artbooks, não tinha e vinha no card. Eles tinham uns cards especiais que eram uns transparentes, que eles eram super bonitos. Para as pessoas terem uma referência, seria igual aqueles que as pessoas veem nos filmes americanos, que é os colecionadores de card de basquete, por exemplo. Isso. Que é só a pessoa atrás e atrás do time que ela joga, tipo, isso, ok. Era isso. Uhum. E tinha alguns que formavam puzzle, que eram os quebra-cabeças, né, pra você montar uma ilustração zona, grande, que chegava a ser uma ilustração que era quase um A3. Mas tinha um final isso? Por exemplo, existiam 150 cards, ou não? Sempre foi lançando Eles e nunca teve um final. iam lançando, temporada. Não sei se chegou a ter final, certo. Porque aqui era limitado, né? Mas aqui vinha uma coleção específica, não vinha... entendi. Porque cada pacotinho... pela embalagem do pacotinho, você sabia que era daquela coleção que então, por exemplo, fala uma coleção aí do Yu Yu Hakusho. Era, sei lá, primeira temporada. Então, os cards eram relacionados... Só que aqueles que apareceram lá. Personagens ali. Lá, tá. Aí, aqui vinha que era um card que ele era... A embalagem acho que era azul. E essa embalagem, ela envolvia todas as temporadas... E era um negócio meio que fechado daquilo. Então você ia completar aquela coleção. Certo. Então eu colecionava isso. Então eu juntava dinheiro pra poder ir lá na Animangá, às vezes comprar um pacotinho. Uhum. Porque era caro. Assim, né? Pra época era caro. Eu era adolescente, não tinha dinheiro pra poder... Era importado. Caro. Então não tinha como. Não. Também não tinha como eu ficar indo na Animangá pra ficar lá. Eu ia lá pra ficar namorando coisa, não comprava nada. Uhum. E então eu acabava meio que comprando aos poucos. Mas dessa coleção, acho que eu cheguei a ter uns 100 e poucos cards. Porque eu fui... Aí alguns eu consegui trocar. Porque vem repetido. Então aí tinha algumas outras pessoas que eu conhecia, eu conseguia trocar com elas. Se eu não trocasse, eu vendia eles pra poder depois comprar mais pacotinho. Então eu também barganhava. E tinha outra coisa que era bem comum. A gente colecionar, que era CD de música. Que também, outra coisa que você tinha que encomendar lá do Japão. Pra entregarem isso, daí a gente encomendava lá na Haikai do Sogo lá na Liberdade. Nem era no Sogo, era no outro shopping que tem lá, numa das galerias. A gente encomendava lá, aí isso era meu pai, me dava uma vez por ano, ele me dava um. Ele deixava eu ir lá encomendar um. E aí eu ia colecionando esses CDs, que era das músicas do anime. E pra quem não sabe, no Japão... Os dubladores, eles são, tipo, muito, muito master, assim. As pessoas amam os dubladores, não só por eles darem vozes pros personagens, mas porque eles criam uma mística ali em cima do cara.
E aí, então, eles gravam CD de música, porque todos os dubladores no Japão praticamente são cantores. Então, eles gravam CD de música. Depois chega a rolar até show com os dubladores cantando e tal. Então, as músicas que você ouvia no anime também ia ter no CD. Então, a gente tinha o costume de comprar, e até para ter coisas novas. E os encartes eram uma coisa especial em si, porque ia ter um monte de ilustração que não ia ter em lugar nenhum. E a gente não tá falando da época que a internet... E você vivia achando imagens, né? E quando você achava, a resolução era bem merda, porque não existia ainda essa coisa de... às vezes um scanner muito bom, às vezes o scanner era bom, mas mesmo assim ainda não saía na até qualidade. Pra mandar pra internet, tudo tinha que baixar muito a qualidade pra aguentar, né? Pra conseguir, aí você ficava 2 dias pra baixar 2 mega de uma imagem, que ela ia ter, sei lá, tamanho de um formato A5. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu mais colecionei nessa época de infância, né? Infância, adolescência. E, assim, colecionava dentro do padrão de que alguém ia me fornecer. Tanto que tinha uma época que eu falava assim, quer me dar presente de aniversário? Pode me dar dinheiro. Porque aí eu ia juntando... E comprava essas coisas. Pra ir comprar essas coisas. Aí eu juntava, às vezes, um ano inteirinho pra poder ir no fim do ano. Aí tinha uma coisa bem low cost que eu colecionava. Lembra o chiclete Plock? Sim. Cavaleiros do Zodíaco? Era o Plock ou era Buzi? Ou Buzi, sei era lá. balas Buzi. Teve vários, assim, que tinha bala, chiclete, que tinha os álbuns. Isso eu também colecionei muito. Porque aí era mega acessível. Era uma bala, era um chiclete. E eu já gostava. E aí você colocava, por exemplo, 10 embalagens e pagava mais, tipo, 50 centavos, R$1 e você trocava por álbum, né? Isso, e sem contar aqueles que você trocava depois por brinde, caso você... mas aí a gente tá falando daqueles lá que era dos pirataria louca lá, que você trocava por termômetro, panela de pressão. Um peão. Que eles nunca faziam as cartas. Você acredita que eu conheci um cara? Ele trabalhou comigo e o tio dele tinha uma empresa disso e tinha figurinhas que nunca foram impressas. Pra você ganhar uma bicicleta, televisão, essas daí eu tenho certeza. Não, eu só ganhava ioiô, era coisa bem bobinha. Minha mãe uma vez ganhou um termômetro. Nossa, não, nem termômetro eu tive pra ganhar. E assim, esse foi o mais... que aí minha mãe podia falar e me dava lá 10 centavos. Eu podia comprar 3 balas por 10 centavos. E trocava ia colocando lá no álbum as figurinhas. Mas álbum de figurinha acho que é uma coisa que... entra nesse negócio que eu falei que não é bem uma coleção, né? Porque é uma coisa que é incentivado pra criança. Pelo menos na nossa época... Eu acho que era bem incentivado porque era acessível. Porque era isso, era da balinha. Não tô falando do álbum de figurinhas. Não, figurinha não era acessível, não. Da banca. Eu tô falando desses álbuns de figurinha que a gente pegava de chiclete. Chiclete, bala Buzi. Esses eram bem acessíveis porque você ia comprar com uma balinha, trocar por 50 centavos e poder ficar lá colando pra ver se você ganhava a bicicleta que você não quer ganhar. Mas então, assim, a gente eu vou falar como coleção, mas não é porque no fim das contas, se você falar, não é uma coisa que eu tenho hoje ainda guardada. Diferente dos mangás que eu ainda tenho hoje. É completamente diferente. E você? Lu, eu sempre... Eu acho que a primeira coisa mesmo que eu comecei a colecionar de fato, porque assim... Meus brinquedos, é complicado falar de coleção de brinquedos, porque eu ainda tenho meu Chewbacca, eu tenho meu C3PO, tudo que eu ganhei quando eu tinha 7 anos de idade. Mas eu brincava muito com eles, então eles são descascados, então não dá pra falar, eu colecionava aquilo ali. Aí tem um brinquedo que você guardou. Isso, eu guardava. E eu não era daquelas crianças de destruir os brinquedos. Porém, quando minhas primas foram morar na minha casa... elas destruíram a maioria dos meus brinquedos. Mas enfim. Aí eu lembro que
quando eu comecei... Então eu colecionava gibi. Eu ia à feira, às vezes eu trabalhava pra montar a barraquinha, eu já contei isso algumas vezes aqui. Sim. Do tiozinho lá da feira, então eu pegava, minha mãe trocava muito livro, né? Ela pegava esses livrinhos tipo Sabrina, essas coisas, ela pegava vários e trocava por outros, então ela sempre tava trocando. Uma vez por mês ela fazia literalmente uma feira lá pra pegar os livros, que ela lia muito. Então, por exemplo, eu via lá Superman número 1, aí eu pegava aqueles lá e eu ainda tenho. Superman versus Homem-Aranha da época, que eram os formatinhos, então eu ainda tenho tudo isso. Então, assim, eu acho que foi coleção mesmo, foi a primeira coisa que eu comecei a fazer que eu não destruía, vamos falar assim, né? De brincar. Aí, depois, aí eu pegou um paralelo que foi foda. Que daí eu comecei a gostar de rock e aí eu comecei a colecionar CDs também. Das bandas que eu gostava. Então, por exemplo, eu tenho todos os CDs do Kiss, eu tenho todos os CDs do Misfits, eu tenho coisas especiais. Teve um que eu comprei uma vez, que era um disco ao vivo do Misfits, que era um CD ainda. E eles vendiam tipo $20. Não, era menos, $15. Você mandava via carta e eles mandavam o disco. Mas isso nos Estados Unidos, não no Brasil. Mas eu peguei porque eles roubavam dinheiro aqui, né? Você mandava via carta, roubava. Aí eu peguei papel carbono, coloquei o dinheiro no meio do papel carbono, que falava que não passava no raio-x, e mandei. E aí, uns 4 meses depois, eu nem esperava, porque ninguém falava, eu recebi dinheiro, nada. Chegou o CD. Eu lembro que eu levei na galeria, nossa, o cara ficou louco lá, querendo comprar de mim e tal. Enfim. E então eu comecei também a colecionar CD, só que é o seguinte. Eu sempre curti muito hominho. Hoje as pessoas falam action figures. Não, é hominho. É hominho. E quando criança, eu lembro que tinha um pessoal que trabalhava aqui, eu morava na Coab, e eu lembro que tinha um pessoal que trabalhava na Estrela, Glow, Glaslit, essas coisas que trabalhavam nas fábricas. E aí essas pessoas, elas pegavam por valor mais barato, sem estar na embalagem, esses bonecos, e levavam nas feiras pra vender. E aí eu lembro que tinha uma barraquinha lá, na feira de sábado, que o cara vendia também, tanto na quarta, de sábado, era o que mais tinha. E aí o cara vendia do He-Man, e eu ficava louco por aqueles bonecos. E aí quando a gente ia pra comprar coisa, né? Então, vamos dar presente pra ele de Natal, de aniversário, Dia das Crianças. Era complicado, né? Porque meu aniversário cai perto de Natal. Então, né, alguma das coisas então era assim, pode pegar 2 porque já tá pro seu aniversário. Então, assim, então eu sempre curti muito aqueles bonecos do He-Man, do Super Amigos, né, que era hoje vende importado, que é o Super Powers. Então eu sempre curti demais. E não dava pra comprar tudo. E aí eu lembro que olha lá, a pessoa que nós não vamos falar o nome pra não ativar ela, avisando que o Juliano tem que tomar um remédio hoje. Então, vamos lá. Então, chegou numa certa idade, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu lembro até hoje. Eu estava tinha ido no shopping Aricanduva com meus pais. E sei lá porque entramos numa loja. E nessa loja, Lu, tinha bonecos importados. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Que não era um boneco que era... Lógico que se eu pegasse ele, eu ia brincar. Mas você via que ele não era pra brincar. Sim, sim. Eram as estatuetas. É quase isso, porque ele tinha ainda uma articulação do X-Men. E era a época do X-Men da televisão e eu fiquei louco por aquilo ali. Tinha um ciclope que você apertava assim atrás dele, acendia a luzinha do olho. Eu fiquei louco por aquilo. E aí eu vi a primeira vez um boneco do Spawn. Puta, aquilo ali me deixou alucinado. Mas era assim,
o salário mínimo era R$90, o negócio custava 120, sabe? Aham, cara. Sem condições. E aí, desde então, eu fiquei alucinado por esses bonecos. Uhum. E eu lembro que no meu aniversário de 16 anos, aí a família perguntou o que eu queria de presente. Aí eu falei pra todo mundo que eu queria dinheiro. Aí peguei um monte de dinheirinho lá que foram me dando, os dinheiro que eu tinha economizado, tudo. E começou minha coleção, eu tava lembrando agora. Foi com aqueles meus bonecos do Kiss. Do Psycho Circus, quando eles lançaram o primeiro quando o Kiss estava voltando em 94, 95, eles lançaram esses bonequinhos, e não era do Psycho Circus, era um boneco antes. Depois do Psycho Circus, inclusive que eu não tenho. E eu comprei aqueles bonecos lá e pra mim ali foi o início. Então depois disso eu comecei a comprar, começaram a lançar isso, você achava na Americanas. Era boneco do Jason, do Pânico, do Chuck, Fred. E aí começou. Começou os bonecos do X-Men, do primeiro filme, Arquivo X. E desde então aí eu falo que começou a questão de colecionar alguma coisa mesmo, foi desde então. Mas eu tenho minhas coleções favoritas e tem coisas que são minha coleção favorita e que eu não tenho nada. Mas eu tenho muita vontade de um dia ter. Ah, sim, sempre tem coisas que a gente olha e você fala, cara, isso não rola, né? Porque hoje em dia, especialmente quando a gente vai falar de boneco, nossa, tem bonecos maravilhosos a valores impossíveis pra nossa realidade. Não dá. A de alguém que eles existem, porque senão eles não estariam lá. Sim. Mas os valores são às vezes um empecilho grande pra comprar algumas coisas. E qual a coleção que você tem que você acha mais legal, Lu? Que você conseguiu completar ela? Olha, acho que hoje uma das coleções que eu tenho é de caneta, sabe? Não é essa não. Mas você tem uma outra assim que você não tá lembrando. Ah, o que? Você vai falar dos meus artbook? Não, daquele anime lá que você gosta? De Vice Cross. Vice Cross, você tem tudo. Sim, eu tenho quase todos, né? Na verdade, falta um que eu nunca encontrei. É mesmo um artbook ou? Não é bem um artbook, é um... Porque assim, esse anime ele foi primeiro uma novela que passava no Japão, que ele era de rádio, né? Radionovela, e depois foi transformado num mangá. E pra depois virar anime. E aí eles cagaram. Eu recomendo fortemente de não assistir. É bem ruim, gente. Ruim. Não sei como que a Luciana não gostava. Era só gosto mesmo. Mas e aí eles lançaram uma novel antes que era só tipo como se fosse um prólogo também, sabe? Então os complementos, né? Tá. Na verdade ele ia ter poucas imagens e muita coisa escrita que eu nunca ia saber ler, né? Então... Lu, você pensa... Gente, quem quiser pagar pra Luciana, ajudar ela... Faça uma doação pra ela fazer um curso de japonês. Porque olha, eu precisava pra tudo que eu tenho em japonês. E aí eu comprei desse anime, eu cheguei a vender na época, porque aí começava a época da barganha, né, gente? Ou é um ou é outro. Aí eu tinha meus CDs, mas eu queria muito comprar um artbook desse anime que estava lá na Liberdade. E na época, eu acho que o artbook era coisa tipo R$80. Entendi. Que era muita grana. Aí eu peguei todos os meus CDs e vendi pra uma amiga minha que ela queria muito. Acho que na época deu uns R$100. Então era o suficiente pra eu conseguir chegar na Liberdade e comprar o artbook. Aí eu fui e comprei esse artbook. Se eu não me engano, eu cheguei a comprar 2 artbooks nesse esquema de vender minhas coisas pra... Porque quando a gente compra artbook de anime, eles têm um artbook de ilustrações e tem um artbook de frames do desenho, da série mesmo, né? E eu queria muito comprar um artbook que tinha um model sheet, que é aquelas imagens de frente, costas e lado,
do personagem, porque eu queria fazer cosplay. E pra fazer o cosplay, eu precisava Dessa referência. Porque você não encontrava na internet. E aí eu vendi mais os meus CDs pra poder comprar esse artbook e fazer o cosplay. Aham. Cheguei até a fazer na época e tal. Mas aí foi chegando um ponto que você já não encontrava mais as coisas no Brasil. Uhum. E a Fonomag já não trazia porque é um anime muito antigo, então não... E não é um sucesso que nem um Dragon Ball, Naruto, como que é? Demon Slayer. Não, é só um anime aí que fez sucesso por causa de um dos dubladores, porque o cara é famoso no Japão e tal, mas... aí eu peguei... É nicho do nicho do nicho. Mas nossa, é muito nichado e assim... muito... E eu acho que aqui no Brasil, as 3 pessoas que gostam, é mais pelo estilão, né, dos personagens, que eles vestiam umas roupas bem modernas. É um bem pré mesmo. Uhum. Bem antes de Matrix, sendo Matrix, né? Matrix, lembra daquele filme também, como que era? Era aquela da menina que era vampiro. Eu tô com ele na cabeça, um nome só. Não. Que era... Não. Você lembra que ela tinha uns lobisomem também e tal? Eu sei qual que Foi inspirado no Vampiro à Máscara. Isso, eu sei qual que é. Pensa que tudo isso veio no Bololô Matrix. Uhum. Na verdade, veio tudo no sim. Bololô Matrix. E o estilão da roupa, principalmente do personagem lá, o Aya, é antes daquilo, aquele negócio de couro, brincando, né? Era bem estiloso. Eles eram personagens bem estilosos e o estilo de desenho era um estilo que eu muito queria ter. Então eu comprava pra tentar pegar aqueles trejeitos, não copiar a artista, Simular. mas simular aquele estilo de arte dela que eu gostava muito, muito. É uma autora, né? A que fez o desenho é uma autora, o criador aí já é outra coisa. Mas aí eu peguei, comecei a comprar, mas aí ficaram... Olha, gente, nossa senhora. Algumas coisas desse anime já não davam pra achar e foi passando o tempo, eu comecei na época a trabalhar eu já tava trabalhando numa empresa aí e comecei a fazer commission nos sites que a gente trabalha. Só que na época o PayPal não fazia transferência pro Brasil. Ficava lá o dinheiro e a gente gastava com coisas. E aí eu olhei e descobri que no eBay eu encontrava os artbooks que eu ainda não tinha conseguido fechar da minha coleção. E aí eu fui e comecei a usar o dinheiro desses commissions para comprar esses artbooks. Acho que nessa eu comprei mais foi só mais um artbook que eu comprei. E tinha algumas ilustrações que eu procurava muito para saber da onde saía aquela ilustração, porque eu não achava, tanto que eu achava que era em artbook. Cheguei a comprar até CD. Você comprou artbook achando que vinha as ilustrações, aí não tinha, aí você comprou CD achando que veio aquela ilustração também não tinha. Aí eu fui achar um artbook muito, muito mais raro, que foi até muito legal da parte do cara lá, isso daí já foi um ano antes da pandemia iniciar. Foi em 2018, 19 que você pegou. Eu achei ele numa loja no Japão. No eBay no Japão. No eBay no Japão, e aí ele me enviou. Só que ele ficou tão preocupado de não chegar que ele enviou num frete que eu comprei numa sexta e na segunda-feira tava aqui em casa. Nunca vi um troço desse. Foi muito rápido. E aí ele tinha algumas ilustrações, mas ainda não era a que eu queria. E aí eu continuei procurando, até que eu encontrei a ilustração que eu queria. Quer dizer, eu imaginava que poderia ter num calendário de 2010. Que eu fiz uma barganha com um cliente meu, porque esse calendário era vendido na Inglaterra, no eBay da Inglaterra, e eles não enviavam pro Brasil. Então eu fiz uma barganha com esse meu cliente comprou pra mim, me enviou, e aí nesse calendário tinha.
a ilustração que eu queria. Aí, às vezes, eu olho ainda pra ver se tem alguma coisa, mas eu acho que eu já esgotei tudo que... tudo que... Agora, o resto que tem são coisas que as pessoas faziam mesmo pra ser mais oportunista, né, na venda. Então, mousepad, essas coisas. Assim, aí começa as quinquilharias, né? Aí são coisas que não me interessam tanto assim. Era mais a questão das ilustrações mesmo, que eu adoro o estilo que foi empregado, apesar de eu achar do mangá ainda melhor do que o do anime, né? Esse eu acho que foi o que eu mais... Você buscou também, foi né? o que eu mais busquei pra ter a coleção mais completa. E que eu tenho quase inteira, né? Mas o outro artbook, a gente tem uma conhecida nossa que é do Japão, que ela já chegou a checar em todas os sebos, mas não encontra mais ele mesmo, porque é coisa de, sei lá, no início dos anos 90, então a gente tá falando de muitos e muitos anos atrás, né? Já. Sim. Então, e é só pelo capricho de ter também. E Lu, qual pra indo já pra parte final, que a gente já falou das coisas que a gente tem, mais ou menos, né? O que a gente gosta. Mas agora vamos fazer exercícios de... Faz de conta. Se você tivesse um lugar onde você tivesse espaço, tivesse dinheiro, né? É porque tudo isso tem isso também, né, Lu? Você tem que ter espaço, você tem que ter... Sim. Eu tenho vários bonecos que eu amo, coisas que eu adoro, que eu gostaria de deixar à exposição. Daria. Era só eu arrancar todos os quadros da parede e colocar a prateleira com acrílicozinho nos bonecos todos. Daria. Se eu falar que não daria, é mentira. Porque dá. Mas tem os quadros que a gente gosta também. Sim. Né? Mas o que você olha e você fala assim, se hoje eu tivesse condição, espaço, eu colecionaria, eu gostaria de ter mais coisas dessas. Boneco. Tá, boneco. Okay. Boneco. Boneco, Não, aí você pegou um mundo gigantesco. Mas aí que tá. Eu gosto de comprar boneco porque eu acho bonito. Tá, mas você abriu um campo gigante. Alguém anime, está falando eu ia comigo. comprar Peraí, boneco. deixa eu fechar aqui, que senão as pessoas vão ficar ouvindo. Isso, pronto. Eu compraria boneco de anime. Que nem hoje eu iria atrás dos bonecos dos animes que eu gosto. Certo. Então eu iria comprar bonecos de Demon Slayer, My Hero Academia, porque eles têm uns bonecos muito foda. Compraria os bonecos de Yu Yu Hakusho, não os que tem roupa de verdade, porque eu acho muito cafona. Sim. Estatueta. Aí eu iria atrás dessas estatuetas, que aí são coisas que o valor é alto. Porque, gente, nas originais, não no bagulho piratão que vende... porque ele entorta, ele perde a cor, vamos lá. A cor começa a ficar bizarra. Uma coisa nos piratas que acontece. Como o material não é um material bom, ele começa a criar uma gordura naquele plástico dele. E você não consegue mais limpar. É lixo. Né? Ele vira um negócio horrível. E não vale a pena. Não dá. Ali é lixo. O lugar do boneco é lixo depois daquilo. Eu também colecionaria pelúcia, porque hoje em dia estão fazendo muita pelúcia bonitinha. Alô, rinite alérgica. Mas tudo isso pensando que teria um lugar pra pôr eles dentro. Lógico. Porque assim, eu tô falando de você comprar acrílicos e deixar tudo dentro dos acrílicos, né? Não vai aquelas ficar... prateleiras maravilhosas. Não vai ficar da minha cama. Empresa aí que ela poderia patrocinar nós? Evolukit. Só com vidrinho maravilhoso. Porque se eu deixar em cima da cama, meu cachorro vai comer todos esses pelúcias. Então, eu teria isso, sabe? Bonecos, eu iria atrás dos bonecos que eu mais gosto, dos animes, que eu acho legal, ou só o boneco que eu achei foda. E assim, aí quando a gente tá falando desses bonecos, gente, eu não tô falando de um bonequinho de 10 centímetros. Quer dizer, tem também os de 10 centímetros que é Nendoroid, que eu teria assim tranquilamente, só que eles são carérrimos. Mas eu compraria as estatuetas de 20, 30, 40 centímetros. São as gigantes. Eu lembro do Lucas. Já participou aqui, nosso amigo Lucas.
Ele falou quando ele veio lá do sul, veio pra cá e chamou a gente pra levar ele pra dar umas voltas nos lugares legais lá na Liberdade. Não que ele já não conhecesse, mas não os lugares que a gente conhecia. E aí eu lembro dele olhando os Cavaleiros Zodíaco. Gigantescos, lindos. Devia ter uns 40, 60 centímetros. Eu acho que tem uns 60 centímetros ali. Aí ele falava assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu compro todos. E assim, são bonecos fodas. É que nem aqueles Funkão gigante do Stitch. Então, Lu. Eu teria um Funko Não, eu sei, eu não tô Stitch. falando, você teria, mas Funko, eu gosto do Nossa, Funko, mas adoro eu Funko. tenho uma preguiça de Funko. Não, aí que nem problema. O problema número 1. A Funko agora vai começar a fazer Funko Lógico. de Genshin. Ferrou a minha vida. E agora, como faz? É 1 trilhão de personagens. Esse tá aí mais uma coisa que eu coleciono. Personagem dentro do Genshin. Seja bonequinho acrílico ou dentro do próprio jogo. Cara, vai ser 1 bilhão de personagens. Como eu vou viver? Porque vai ser muito... Ainda bem que no Funko ainda é uma coisa um pouco mais acessível do que estatueta. Mas a estatueta é uma coisa assim que eu teria tranquilamente muitas estatuetas, porque... E artbooks. Certo. Não, mas dá pra comprar artbook? Dá, mas assim, você tem que começar a ter espaço pra colocar todos esses livros. E artbook, normalmente, eles são um padrão maior. Maior do que o livro normal. Livro, eles são grandes. E aí, a gente tava organizando esses dias lá no quarto, colocando alguns livros dentro de uma caixa, pra não ficar pegando poeira, ficar mais organizado, lá na tudo. caixa, tema. E os artbooks não cabem. cabem Em lugar nenhum. Eles não cabem, porque eles são gigantes, então... E fora, né, Lu, que o Demon Slayer, tô dando exemplo, Demon Slayer tem um tamanho. Yu Yu Hakusho tem outro completamente diferente. Também não é um padrão deles, né? Depende do que vão fazer por aquele anime, né? Por isso que eu gosto daqueles artbook do cinema americano, que tem da Disney, da Pixar e tal, que eles são, parece uma cartilha dos anos 80, 90, sabe? Eles seguem um padrãozinho. Então aqueles você sabe que você consegue comprar, deixar um do lado do outro, um em cima do outro, fica legal. Não, os de anime não. Então, quer dizer, hoje quando eu compro um artbook de anime, ele tem que ser muito específico para alguma coisa que eu quero, ou algum que eu goste muito, pra eu poder ter ele, porque os formatos deles são bem desfavoráveis. São bem ruins. E você? Fala você aí, o que você acha que eu iria colecionar? Primeiro, fala para as pessoas que acham que elas não sabem. Se elas não sabem, elas estão erradas. Elas não estão ouvindo direito esse podcast. Quais as 3 coisas que eu mais gosto e você sabe a ordem disso? He-Man. Esqueci o nome do outro, gente. Qual que é? Tem o Thundercats. Não. Esse, o Thundercats é o terceiro, mas... Tartarugas Ninja. E Tartarugas Ninjas, Isso ele teria, porque ele tem um monte de bonequinho do He-Man. Do He-Man eu tenho. Do He-Man, por exemplo, você me deu o Funko eu dei um dele. Eu tenho um boneco edição limitada do He-Man, que era uma... No começo do ano 2000, eles lançaram um boneco que simulava... Era os 30 anos de He-Man. Agora faz 40 anos de He-Man, Lu. Caraca. Pra você ver. E nos 30 anos eu comprei uma edição limitada do He-Man que emulava um boneco do He-Man dos anos 80. Só que a pintura dele era muito mais bonita. Não, super Inclusive bonito. os que lançaram hoje não é tão bonito quanto aquele que eu tenho. É uma edição limitada e tal. Eu comprei de um lance no eBay também, isso em 2007. Da Argentina, um gato guerreiro. Foi. Que completinho. É o clássico igual. O classicão dos anos 80. Criança, Não, mas ele era dos anos 80 mesmo, aquele lá. Então, assim, não que assim. Infelizmente, os caras pegam aqueles bonecos dos anos 80, porque sabe que só os velhos compram, e resolvem vender a 120 conto. Aí fode os velhos, né? Porque os velhos não tem dinheiro pra isso. Mas, por exemplo, eu comprei na promoção que estava na ReHap a R$40, um preço justíssimo, para um esqueleto da coleção clássica. Porque, gente, não é um boneco lindo. Não,
É um boneco puro. É feinho, né? Mas existe a memória afetiva daquilo ali. Não, você compra pela memória afetiva. Mas Exato. a gente olhar e falar assim, pô, vale a vale pena. Não, 200 não conto vale. o boneco. Não vale. Não Ele vale R$40 ali, tá bom, ainda pode me dar troco. Então, por exemplo, ó, eu vi, tava R$600 o Castelo de Grayskull. Baixou, tá na promoção. Ainda acho caro. A 300 conto, mas ele é grande. Sim, eu não tenho enorme. onde colocar ele. É. Entendeu? Mas tem ele também. Então, assim, então acaba comprando coisas que cabem, né? Que dá pra comprar, que tá num valorzinho e tal. E Tartarugas Ninja é uma coisa que eu sou apaixonado, mas eu não tenho nada delas. Não, né? Porque as coisas legais que lançaram ultimamente, eu fui na casa do Fernando, que já participou aqui do podcast, o Campione, maravilhoso. Você viu as Tartarugas Ninja que ele tem? São lindas. Ele tem aquela que é uma coleção que é igual do jogo que vendia no fliperama. Mas só que não chegou no Brasil, era só, você tinha que mandar importar. Aí na hora que você manda importar, o valor tá lá no alto e... quando chega no Brasil... Chega aqui, tem que pagar o imposto, aí fode a vida do trabalhador, né? Então, assim, Tartarugas Ninja e o Thundercats, quando eles lançaram também em 2010, 2012, mais ou menos isso, lançaram uma coleção lá, só que só tinha o Lion e o Tigra. Eu comprei os dois, mas agora lançaram uma nova coleção, Lu. Mas também você não encontra na ReHap, essas coisas, é meio que importado. Mas cada Thundercats ali, 400 conto. Aí também fode a vida do trabalhador brasileiro, muito né? alto. E essas são coleções que elas são uma mais outra coisa que eu também custosas, coleciono, né? também, que a gente colecionou bastante. Isso aí foi uma coleção minha e sua, do Kiss. Do Kiss, a gente Os tem bonecos bastante do boneco Kiss. do Kiss. Isso a gente Aí tem. teve bastante, né? Assim, contando os do Kiss de banda, né? A gente teve tem o Bon boneco Jovi. Bon Jovi, Elvis, Ramones. Né? Então isso a gente tem também. Mas assim, uma outra coisa hoje que eu colecionaria, eu acho que se eu fosse... Uma outra coleção que eu colocaria ali seria do Super Powers, né, hoje. Mas o que vem pro Brasil também, os bonequinhos igual dos anos 80 vem na 300 conto, eu acho foda. Claro. É alto. Mas, vamos lá. No mundo perfeito, com espaço e tal, uma coisa que eu colecionaria seria os bonequinhos que eu tinha quando era criança do Comandos em Ação. Que legal. Colecionaria as coisas, compraria a base, compraria... Isso seria uma coisa que eu teria também de quando eu era criança, era aquelas mini casinhas. Eu lembro que tinha... Que aí eram uns bichinhos e era tudo pequenininho. É umas casinhas tipo da Moranguinho, não era Moranguinho, mas era tipo coisa de jardim, né? Isso. Eu teria porque é tipo Sylvanian's Family. Que eu gosto bastante, mas também é uma coleção cara. E assim, é bonitinho pra você comprar a casa, que aí você coloca os bichinhos lá, e eles têm 1 trilhão de bichinhos. Mas é uma coleção custosa e grande. Você vai comprar uma casa... Não tem fim, agora lançaram elefantes do Sylvania. É muito bonitinho. Muito Se já não bastasse os porco espinho, que são sensacionais. Então, é o tipo de coleção que eu olho e falo, puta, foda. Mas sem condições, não só pela parte financeira, porque fica muito caro. É o espaço mesmo. É muito grande, onde você vai sair enfiando essas coisas? Mora num apartamento em São Paulo de 40 metros quadrados pra menos. Quarto. Você não tem nem onde pôr. Se vocês verem o estado da minha mesa, de tanto de boneco de biscuit e acrílico em cima dela, praticamente não tem onde eu trabalhar. É verdade. E uma outra coisa que eu comecei a colecionar agora, me arrependi de não ter começado ela antes, porque era uma coleçãozinha barata, que são os Batmóveis, Batcarros, acho que fica melhor assim. Melhor, fica mais fácil. Da Hot Wheels. Hot Wilson. Porque você consegue comprar 13 conto. Eles são bem bonitinhos. São bonitinhos, Então, por exemplo, me arrependi de não ter comprado na época que via pra comprar em qualquer lugar o do carro do clássico, né? Do Batmóvel clássico, mas enfim. Mas é uma coisa que eu também não tenho pressa nenhuma.
o que eu acho eu compro, é 13 conto, não fode a vida do trabalhador brasileiro. Vai fazendo aos poucos, mas tem coisas que a gente tem que olhar, além da realidade financeira, existe a realidade de espaço. Né? Sabe uma coisa que eu colecionaria, Lu? Também, se eu tivesse espaço e dinheiro? Guitarras. Ah, sim, outra coisa que você gosta, que você acha bonito. Nossa, eu acho que a guitarra, ela parece uma obra de arte, sabe? Mas tem uma são mesmo. Você consegue colocar ela assim, pendurar ela na parede, fica um negócio tão bonito. Eu acho que ele compõe um ambiente assim. Guitarras eu teria só por... Eu não toco guitarra, eu sou uma ameba tocando guitarra. Mas eu teria só pra ficar admirando as guitarras. Eu teria também, uma coisa que eu teria. É uma coisa bonita, né? E aí, pessoal, vamos... escreve aí nos comentários aí o que vocês colecionam, o que vocês gostariam de colecionar, porque sonhar é de graça, né, Lu? Você não paga nada. É como eu sempre digo, colocar no carrinho do Shopee não muda nada. Você só tá lá no carrinho. Quem sabe um dia, não? Carrinho do Shopee, da Amazon, da Ali. da AliExpress. Eu tenho, olha, meus carrinhos são todos cheios de coisas. Quem sabe um dia? É verdade. Quem sabe um dia? Então fica lá. A gente ter uma lista de desejos não custa nada. Não custa. Não custa nada. Eu lembro, Lu, que eu tenho um cliente que quem participava das lives da gente lá no Instagram sabia quem era. Era o Odd. Que ele vivia aparecendo lá, lembra? Que era um momento que eu falava meu inglês perfeito com ele. E é o Odd. E o Odd também é muito fã do He-Man. Sim. E o Odd, ele há uns 5 anos atrás, nessas comemorações, 35 anos, lançaram um calendário. E ele me mandou foto. Ele, olha o que eu comprei e mandou. Eu acho isso interessante, né? Quando as pessoas sabem que você gosta. Elas compartilham. Compartilha, né? Do seu gosto. Então acaba mostrando, olha que legal. O que eu comprei do calendário. E era coisa assim, tipo, de $10 lá pra ele. Eu fico com uma inveja do caralho. Eu queria viver num país que um He-Man custasse $30, $20. Nossa, eu queria. Seria meu sonho. Você recebendo em dólar, né? Não, evidente. Porque senão as pessoas vão dizer assim, mas é $120. É igual a 700 mil reais. Não. A gente tá falando de ganhar na mesma moeda onde seja justo. Isso. Mas se acontecer o que pode ser que aconteça na semana que vem, a gente nem aposentadoria mais vai valer a pena. Então é melhor pensar bem, né? Ai. É isso aí, gente. Sabe, as pessoas estão falando assim, nossa, gente. Aqui, nós estamos aqui, que nem eu falei, na semana do dia 20 de outubro de 2022. Na próxima semana teremos eleições. Então, quem tá falando, nossa, gente, tá esquisito o clima, as pessoas estão revoltadas, as pessoas estão ignorantes e tal. Lembre-se de uma coisa, isso não vai passar, vai continuar. O fascismo está criando uma base bem sólida no Brasil. E aqui a gente não é a intenção nossa ficar falando de política, essas coisas, mas a gente sempre traz uns papos mais divertidos aqui para conversar com vocês, tudo, mas tirando ou não a besta do poder, o fascismo está criando base aqui no Brasil. Então, fiquem de olho nisso, fiquem espertos nisso. Chega um ponto que é importante a gente parar de passar pano para algumas coisas, ou é só o doidinho de bairro ali que fica gritando, e não, existe sim uma coisa de poder aqui. E vamos lá, né, gente? Vamos lá, um ajudando o outro aqui. O quanto que a gente puder fazer esse podcast para trazer temas mais leves, temas interessantes, falar de fantasma, falar das nossas coisinhas assim, a gente vai trazer. Isso. Né, Lu? Vamos, mas semana que vem votem consciente do que pode acontecer com o nosso país. A base está instaurada. Se vai deixar montar uma casa ou não, depende dessa votação agora, né, Lu? Da consciência da população. Na minha casa, ninguém vai montar essas casas de fascismo vagabundo, não. Nem na minha.
Então, negócio... Com a gente aqui nós é a resistência dessa porra toda. É isso aí. Então, gente, obrigada por vocês terem ouvido. Obrigadão. E um beijo pra todo mundo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau!